Tânia, para 15 de Shvat, Rosh Hashanah das árvores, a gente está explicando como o mundo é nulo para Deus. Deus criou o mundo e todos os mundos com a fala, que isso é só um exemplo. Diferente da fala do ser humano, que ela sai do ser humano, sai do ser falante e vira algo separado, a fala de Deus não se separa de Deus, porque não existe nenhum espaço fora dele. Então, quando a gente fala, modo de falar sobre fala e pensamento de Deus, na verdade, elas estão unidas em Hashem. Igual no ser humano físico, quando ele está na cabeça dele alguma ideia, algum desejo, alguma coisa, e ainda não veio na cabeça para pensar aquilo ou na fala para falar aquilo. Só está lá na origem, na ideia. Ainda não veio para pensar nas letras, né? Só está só a ideia de maneira geral, a luz, não a expressão específica, tanto no pensamento, tanto na fala. Então está na fonte ainda, né? Sai da fonte, mas por enquanto elas estão ali na fonte, na raiz, que é o intelecto ou o desejo do coração. Então, quando a gente fala que Deus usou a fala para criar os mundos, essa fala ela é igual como se fosse no ser humano aquela vontade, aquele desejo ou aquele intelecto que ainda não foi expressado. Assim, a mesma coisa, a fala de Deus, o pensamento de Deus, o modo de falar está unido totalmente com a essência de Hashem. Não existe separado. Mesmo depois que já saiu para criar os mundos, continuou unido como se estivesse antes de criar os mundos. Como a gente falou, Deus é o mesmo antes de criar o mundo e depois de criar o mundo. Não mudou nada para ele. Então o que aconteceu aqui? Que fala é essa? A diferença foi para as pessoas, para os receptores, para as criaturas. Quando Deus fala, modo de falar, eu escuto. As criaturas agora tiveram essa revelação, mas para Deus não mudou nada. Antes de falar, depois de falar. A questão é que Deus ele criou o mundo, ele fez toda uma ocultação, toda uma ordem de causa e consequência e descidas de níveis com muitas ocultações até chegar ao ponto das criaturas se sentirem como uma criatura separada deles e receber a vitalidade deles e não se anular totalmente. Isso é algo que Deus fez para a gente sentir assim. Na verdade, a fala dele, que criou o mundo, está unida com ele, igual todo mundo, todo o resultado dessa fala está unida com ele, só que a gente não sente isso, porque Deus fez essa ocultação. Então, a diferença, quando a gente fala que Deus falou, a diferença só é para quem escutou, só para os receptores. Mas para Deus continua a mesma coisa, a unicidade, continua o mesmo Deus, antes de criar o mundo, depois de criar o mundo, para Hashem é uma coisa só.